Pega a sua Bíblia, você que está na sua casa, você que está nos assistindo nesse momento, pega a sua Bíblia, Almeida, revista e corrigida, ou Almeida, revista e atualizada. Convido você para abrir em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 3 em diante. Tá? Enquanto você pega a sua Bíblia, aonde você está, e consegue abrir em 1 Timóteo 6, 3, eu quero dizer para vocês que estão conosco assistindo esse vídeo, que você possa se inscrever em nosso canal, ativar o sininho no nosso canal, tá? Deixar o seu like se você gostou ou não gostou, deixe os comentários também, compartilhe também este vídeo com mais pessoas, para que este vídeo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Ajude a compartilhar os vídeos desse canal, para que nós possamos alcançar muito mais pessoas, tá? Em todo o mundo, tá bom? Dentro ou fora do Brasil, tá bom? Porque eu sei que muitas pessoas estudiosas estão também acompanhando este vídeo, pessoas que também estudam a palavra de Deus, também estão acompanhando este vídeo, mas eu quero primeiramente vos dizer que não é segundo a direção de estudo que eu estou fazendo esse vídeo, mas é segundo a direção do Espírito da graça de Deus, tá bom? Que fique bem claro isso, porque além dessa hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, temos que ter também o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz: cresçai antes na graça, que é o favor iminente, o favor que nós não merecemos, um perdão de todos os pecados e uma vida em paz com Deus, e no conhecimento, que é o estudo da palavra de Deus. Então temos que crescer tanto no Espírito Santo quanto no conhecimento das Escrituras. E só o Espírito Santo vai revelar se o ensino é de Deus ou se o ensino não é de Deus. E o Espírito Santo revelou a Paulo, 1 Timóteo 6,3 em diante, que nós vamos ler agora. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Veja que Paulo está falando, eles foram privados da verdade. O que é a verdade? Bíblia, palavra de Deus. E privados da verdade. Agora, privados por quem? Por Deus. Porque estão secos. Não tem nada de Deus dentro. E não entende e compreende as sãs palavras de Cristo. Você quer saber se alguém está cheio de Deus por dentro? Olha as suas obras. Jesus disse: as árvores, elas vão ser conhecidas pelos seus frutos. Existem dois tipos de árvore no mundo. Quais são? A árvore da injustiça, que são os filhos do maligno, e a árvore da justiça, que são os filhos de Deus. Privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais.
Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar deste mundo. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Vimos aqui que Paulo está dizendo a Timóteo: olha, a doutrina de Deus é segundo a piedade. Agora vamos para a prática. Eu vou chamar isso daqui de texto. O que é texto? É um versículo que estamos lendo na Bíblia. Você tem o hábito de ler a Bíblia todo santo dia. Mas a partir de hoje, se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai aprender a ler a Bíblia de forma responsável e correta, para nunca mais ninguém sair falando que Deus falou o que Deus não falou, que Deus fez o que Ele não fez. Será que um dia você já foi acusado por alguém, porventura, de ter feito algo que você não fez? Você sabia que nós podemos fazer isso com Deus? Você sabia que nem Deus escapa disso? Até Deus, até Deus, Ele é julgado. Até Deus, Ele recebe esse tipo de julgamento. Pessoas andam lendo a Bíblia e dizendo que Deus falou, Deus proibiu, sendo que Deus não falou. Após eu ler o texto, eu vou na prática. Após eu ler o texto, eu preciso ler o contexto imediato. Contexto imediato. O que é o contexto imediato, irmão Bruno? É as palavras que vêm antes do texto, no mesmo capítulo que estamos lendo, que vem antes do texto e que vem depois do texto, isso sendo no mesmo capítulo. É por isso que eu recomendo que você leia o capítulo completo. Pegue um texto daquele capítulo, mas não esqueça de ler o contexto imediato. Após você ler o texto e o contexto imediato, você vai precisar de um contexto remoto. O que é um contexto remoto, irmão Bruno? Contexto remoto são as palavras que estão ou no mesmo livro
ou em outro livro, mas que seja em outro capítulo. Ou seja, pode estar no mesmo livro de que você está lendo esse texto desse capítulo, mas que esteja em outro capítulo ou em outro livro. As palavras que estejam ligadas ao que você está lendo. Após você ler o texto, os contextos, você vai precisar de uma pretextual. O que é pretextual? É a epígrafe. É a epígrafe que está acima do capítulo que você está lendo. Essa epígrafe, essa pretextual, assim que você lê, ela vai te dar uma ampla visão e muitas informações acerca do texto que você está lendo. Agora, após você ler o texto, os contextos e a pretextual, você vai precisar de uma referência. Para quê? Para que você possa explanar e explicar o texto que você está lendo. Após você ler o texto, os contextos, a pretextual, após chegar numa referência, aí sim você vai chegar na inferência. O que é, irmão Bruno, a inferência? É a conclusão do que você está lendo. Após fazer isso tudo, você está fazendo uma leitura com responsabilidade e aí sim você vai poder falar o que realmente Deus falou e não a intenção do homem. Agora vamos fechar? Eu vou pegar novamente Mateus 19:9 e usar como texto. Mateus 19:9. Pega a sua Bíblia aí, Almeida, revista e corrigida, ou Almeida, revista e atualizada. Vamos lá. Mateus 19:9. Vamos ler apenas o versículo 9. Vamos ver o que Cristo está dizendo. Eu, porém, vos digo, ou melhor, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, vamos lá, eu vos digo, porém, que qualquer que divorciar, deixar, se separar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, eu posso me aprofundar aqui no termo porneia ou cocheia, e relações sexuais ilícitas ou infidelidade, até o pé da letra, traição, assim como o povo judeu traiu Deus, e Deus abriu mão e estendeu a sua mão para os gentios, causando ciúme com os judeus. E casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos ler mais uma vez Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar, divorciar, deixar,
se separar da sua mulher, não sendo por causa de traição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Agora, para nós entender o que Jesus está dizendo aqui, nós vamos precisar dos contextos imediatos. Vai desde Mateus 19, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos lá. Vamos ler Mateus 19, do versículo 1 até o versículo 8. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Atenção. Verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar, deixar, separar da sua mulher por qualquer motivo? Olha aqui o verso 3. O fariseu fez uma pergunta a Jesus. Jesus, é lícito, é permitido o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Vamos de novo. Jesus, eu quero te tentar, Jesus. Então eu te pergunto, é lícito o homem divorciar, dar carta de divórcio, desquite a sua mulher por qualquer motivo? Vamos no verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Agora vamos lá. Portanto, o que Deus, não é o homem, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá bom? O que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Cristo quer dizer? Que só Deus pode dar direção. Se Deus te deu, ô Jó, toda a tua fazenda, todos os teus filhos, toda a tua propriedade, riqueza, bem e até a tua saúde, só Deus pode tirar, Jó. Agora Deus tira da forma que Ele quer. Vamos lá, verso 7. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Outra pergunta: por que é que Moisés, então, Jesus, mandou nós repudiar nossa mulher? Aí Jesus vai dizer, verso 8: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Está vendo? Ao princípio não foi assim. Aí nós chegamos no verso que nós lemos no texto, verso 9. Eu quem? O irmão Bruno? Ou o pastor? Ou o dirigente? Ou o presidente? Ou o homem? Não.
No verso 9, as palavras estão saindo da boca de Jesus. Eu quem? Quando Jesus fala no verso 6, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem, é Deus quem deve dar a direção. É Deus quem faz e desfaz. É Deus quem manda e desmanda. É Deus quem abre e fecha a porta. Então, peraí, Jesus. Então ele está falando, eu. Então, se eu acredito que Jesus Cristo é Deus, e que Jesus Cristo está no Pai, e o Pai está em Cristo, então aqui Jesus está dizendo, eu, Deus, vos digo, porém, que qualquer que repudiar, divorciar, deixar, separar da sua mulher, não sendo, aí ele vai pôr o motivo, que foi perguntado no verso 3, é lícito por qualquer motivo divorciar da nossa mulher? Porque os judeus divorciavam por qualquer motivo, não gostou mais da mulher, não sentiu mais graça, prazer na mulher, está deixando para ficar com outro. Sem nem a mulher trair. Mas Cristo disse, qualquer que repudiar, divorciar da sua mulher, ou melhor, mas Deus disse, porque é só Deus que pode separar e determinar tudo, não o homem, tá? Mas Deus disse, qualquer que divorciar da sua mulher, não sendo por prostituição, ou seja, por traição, e casar de novo, está no pecado. Você está enrolado, viu? Você deixou a sua mulher sem ser por traição e casou com outra, está no pecado. Quem está falando é Deus aqui. Quem está falando é Deus. Se você divorciou da sua mulher sem ser traído, não case. Vamos ver isso? Vamos ver mais para frente. Agora nós precisamos do restante do contexto imediato, que vai desde Mateus 19, 10, desde Mateus 19, 10, até o versículo 12. Vamos ler o contexto imediato? Versículo 10 até o 12 de Mateus, e diz assim, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Sabe por quê? Eles estavam acostumados. Eu caso aqui agora com essa mulher aqui, ó. Casei agora com ela. Ano que vem eu não quero mais ela, eu enjoei. Deixa ela e eu der carta de divórcio, vou ficar com outra. Agora, por qual motivo estou me separando dela? Só porque eu enjoei? Eles enjoavam da mulher, eles tinham essas coisas. Judeus, eu vou te contar, viu? É cada presepada que só Deus na causa. E aí, Cristo está falando, olha, só por esse motivo pode divorciar, traição. Aí, os discípulos vão dizer, se assim é a condição do homem, se assim é nós, então, relativamente à mulher, não convém casar então, é? Aí Cristo vai dizer, ele porém lhes disse, verso 11, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Por quê? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, para não ter mulher, para não casar com mulher, mas para cuidar de mulheres, para não ter intimidades profundas. Você me entende? Porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados, que não quiseram mais e foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus.
Ou seja, há eunucos que decidiram, eu não quero mais casar e pronto. E vou me castrar para servir só no reino de Deus. Quem pode receber isso, recebam. Você está recebendo? Em nome de Jesus? Agora, irmão Bruno, está muito bom, muito legal. A epígrafe aqui, o que nos coloca? Aí você vai em Mateus 19, em cima do capítulo 19, está lá dizendo, ó, acerca do divórcio. Aqui é pretextual. Jesus está falando aqui acerca do divórcio. Jesus está falando aqui para quem quer se divorciar e quem é divorciado. Ele está explicando acerca do divórcio. Então, você lê a pretextual, você vai ter uma ampla visão e muitas informações acerca do que você está procurando, acerca do divórcio. Agora, após ler o contexto imediato, o que eu devo fazer? Você precisa de um contexto remoto. Pode estar em outro livro, em outro capítulo. E também no mesmo livro, só que em outro capítulo. E exatamente, nós vamos para um contexto remoto que está no mesmo livro. Livro de Mateus, só que está em outro capítulo, está no capítulo 5, e 5 horrível, não ria do meu 5, tá? 5, versículo 31 e 32, vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Amém? Vamos ler o que Jesus está dizendo. Olha que é novamente Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está falando. Então, se é Jesus, irmãos, que está falando, quem sou eu para recusar, para negar? Vimos atrás, no início do vídeo, que Paulo falou a Timóteo, 1 Timóteo 6, 3, 4, que se eu não aceito as sãs palavras de Jesus, eu sou soberbo, eu nada sei. Entendeu? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, como contexto remoto. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dele carta de desquite. Jesus aqui está lembrando da lei mosaica. Jesus aqui está no Sermão das Montanhas, no Sermão do Monte. No capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver que Jesus inicia o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus começa a entregar a sua nova lei, a lei da nova aliança. Aonde vamos ver isso? Isaías capítulo 2, versículo 3. No final do versículo 3 de Isaías capítulo 2, o profeta, pela direção de Deus, vai dizer: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus. Ora, aonde que está o monte Sião? Em Jerusalém. Então, do monte Sião está saindo a lei de Deus. E quem é que está dando a lei? O próprio Deus. Então, Deus está relembrando da antiga lei, que ele está cerrando na sua carne, cumprindo na sua carne. Também foi dito
qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Então, se foi dito assim, vamos deixar por qualquer motivo. Que na lei mosaica, qualquer que deixar sua mulher, dê carta de divórcio. Ah, eu não quero mais você não, minha mulher. Vou divorciar você, pronto. Eles estavam fazendo assim. Agora, no verso 32 do capítulo 5 de Mateus, Jesus Cristo, ou melhor, Deus encarnado na forma de carne, vai determinar o motivo para acabar com a bagunça que os fariseus estavam fazendo, ou melhor, que os judeus, o povo de Deus, estava fazendo, por não interpretar a lei mosaica, ou por ter interpretado, mas ter ido além, porque a doutrina de Deus é segundo a piedade, e eles não estavam tendo piedade. Aí Deus foi colocar piedade na nova lei, mais profunda, ou seja, eu vou determinar um motivo para divorciar e casar de novo. Repito, eu vou determinar um motivo para divorciar e casar de novo, para acabar com essa lambança. Aí Deus vai dizer no verso 32 de Mateus 5. Olha que semelhante. Jesus novamente fala como falou aqui em Mateus 19:9. Eu quem? Quando Deus ele quer revelar a sua identidade, ele fala, eu sou o que sou, ou eu sou Deus. Deus está falando aqui, ó, eu, Deus, porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser, agora ele vem com motivo, novamente o que nós lemos aqui, acerca do divórcio, a não ser por causa de prostituição, termo grego, porneu, boixéia, como queira, ou infidelidade, ou vamos lá, relações sexuais ilícitas, ou profundamente falando traição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Está vendo? Lemos o contexto imediato. Lemos o contexto remoto, lemos a pretextual, nos falta chegar na referência. Agora nós vamos explanar e explicar mais profundamente. Como referência, vamos lá, vamos ler Marcos. Vamos ler primeiro Marcos 10:11. Vamos ler primeiro lá Marcos, capítulo 10, versículo de número 11. Tá? Marcos 10:11. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Por incrível que pareça, é novamente Jesus falando. Você se lembra do verso 6? No contexto imediato, antes do texto que nós lemos de Mateus 19, que diz, portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então é só Deus que pode separar, é só Deus que pode determinar motivos para isso e para aquilo. Está vendo? É só Deus que dá a palavra, porque a palavra é de Deus e desde a criação do mundo Deus criou com a palavra. Então, mais uma vez, o próprio Deus está dando a palavra. Marcos 10:11. E ele lhes disse, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Por que ele falou isso? Porque aqui no verso 2, e aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? Veja que aqui em Marcos, ele só perguntou a sua mulher. Lá em Mateus, na sua Bíblia, está escrito no verso 3, por qualquer motivo. Lá no verso 3 de Mateus 19, Jesus está explicando o motivo. Por isso que ele coloca em casa de novo. Aqui, não perguntaram o motivo. Marcos não escreveu o motivo. E Cristo falou
sem um motivo, mas ele determinou: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Porque eles estavam nesse negócio, essa lambança toda. Agora, estavam brincando de casar, né? Vamos ser bem sinceros, irmãos. Vamos ser bem sinceros. E hoje em dia, no nosso meio, acho que não está diferente isso não, viu? Acho que não está muito diferente isso não. Agora vamos em mais uma referência. Vamos ler aqui em Lucas 16. Abra as nossas Bíblias. Lucas 16, 18. É a próxima referência que nós vamos. Lucas 16, 18. Vamos explanar e explicar mais uma vez, agora com outra referência. Lucas 16, 18. Veja que no verso 17, lhe perguntaram, no verso 17 não perguntaram, ele afirmou, Cristo. Agora vamos em Lucas 16, 18, que diz assim: qualquer que deixar sua mulher, olha só, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Porque os fariseus, eles estavam separando do nada, sem motivo. Então, se não for o motivo de traição, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. A palavra de Deus está aqui dizendo, em Mateus 19, 9, em Mateus 5, 31, 32, só por traição que pode casar de novo. Se não for por traição, adultera. Mas como eu vou saber? Deus sabe. Deus sabe se você foi traído e você está casando com outra. Sabe por quê? Porque dos adúlteros, quem vai julgar é Deus. Ninguém sabe se você foi traído ou não, mas Deus sabe. E você que foi traído, também sabe. Mas tem pessoas, irmãos, que estão casando sem nem ter sido traído. Deus é quem julga. Mais uma referência? Vamos lá. Romanos, capítulo 7. Abre aí. Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3. Vamos ver o que Paulo está dizendo aqui aos romanos, amém? Romanos, capítulo 7, versículo 2 e 3. Amém? Vamos ver o que Paulo está dizendo aos romanos. Porque a mulher que está sujeita ao marido, sujeito significa casado, tá? Sujeito significa no domínio do marido. Sujeito significa que está vivendo com o marido. Ah, mas eu me separei, por qual motivo? O assunto que estamos abordando é esse. Por qual motivo você se separaram? Ah, mas eu não quero saber. Você não vai prestar conta para mim. Eu não sou ninguém. Ei, o irmão Bruno, porém, não é ninguém. Eu, se não cuidar em colocar a minha vida aqui nessa palavra, essa palavra é que vai me julgar e me condenar no último dia. Não sou ninguém, infelizmente. Agora Deus é o Todo-Poderoso. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Se você não foi traído,
como Cristo colocou o motivo aqui em Mateus 19:9 e confirmou aqui em Mateus 5:32, se você não foi traído, a única forma que você pode, além de ser traído, divorciar da sua mulher ou deixar a sua mulher, separar da sua mulher, é a morte. Deus, ele só colocou na Bíblia, na palavra dele, um motivo apenas, para a mulher ou o homem, o cônjuge, se separar. Ou traição, ou morte. Fora essas duas coisas, vai ter que suportar até Deus querer. Aleluia! Olha o verso 3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morrendo o marido, livre está da lei do marido, da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Mais uma referência para explanar mais, para terminar, para chegarmos na conclusão. Vamos em 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Podem abrir aí. Na última referência para chegar numa conclusão, numa inferência. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Amém? Vamos lá. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Que Senhor? Em Mateus 19:9, Jesus, Deus diz, eu vos digo porém. Em Mateus 5:31, 32, Mateus 5:2 diz, eu vos digo porém. Aí agora em 1 Coríntios 7:10, olha o que Paulo está confirmando. Digo, não é eu, viu? Não é eu. Aleluia. É o Senhor que falou aqui e aqui, que está confirmando aqui. Digo, não eu, mas o Senhor. O que, Paulo? Que a mulher se não aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Por que Paulo falou assim? Escrevendo esta carta para Paulo, e a epígrafe é resposta às perguntas acerca do casamento. E Paulo inicia no verso 1 de 1 Coríntios 7, falando: ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí o verso 2, aí é onde entra a doutrina da piedade de Deus. Presta atenção. Mas, por causa da prostituição, por causa da infidelidade, por causa das traições, cada um tenha a sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. Vamos ler o verso 3. Um detalhe importante de enfatizar para encerrar aqui já. Importante enfatizar esse detalhe. Olha o verso 3, o que diz: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher, o verso 4, não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Está vendo? Isso é a doutrina da piedade de Deus.
Deus não quer ver ninguém no pecado. Essa palavra que existe no Novo Testamento para tirar todos nós de debaixo do pecado para debaixo da graça. O que é a graça? O perdão de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Assim nós entramos numa conclusão. Traição é o único motivo para que eu possa me divorciar e casar de novo. Fora isso, quer separar? Separa. Mas não case. Não case. Tá? Que Deus vos abençoe. Você que gostou do ensino desse vídeo, dessa hermenêutica acerca do divórcio, né? Hermenêutica, ensinamos texto, contextos, pretextual, referência para chegar numa inferência. Podem estar compartilhando nosso vídeo com mais pessoas. Deixe o seu like, gostei, não gostei. Dê sua opinião nos comentários, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, amém?